Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre essa macroeconomia voltada aos investimentos, né? Investimento de bolsa de valores, de renda fixa e etc. E acredito que a principal notícia dessa semana foi a elevação da nota de crédito do Brasil por uma das agências de risco, nesse caso da Moody's, né? Que deixa o Brasil a um nívelzinho de chegar num grau médio de investimento, mas já um grau de investimento, algo que o Brasil conseguiu chegar lá atrás em 2009 pela Moody's e em 2008 pelas outras duas agências. Então, vamos dar uma olhada como é que isso interfere nos investimentos e o que a Moody's percebeu de tão diferente daquilo que a gente ouve falar sempre aqui no Brasil, né? Então, logo depois da vinheta a gente começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem ali embaixo e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar esse vídeo de hoje com um pouquinho de cronologia desse ano mesmo, tá? Em maio de 2024 agora, a Moody's ela eleva a perspectiva brasileira para uma perspectiva positiva. Tá? Então, dentro dessa perspectiva positiva do Brasil, a Moody's acredita que em algum momento ela poderia elevar a nota de crédito brasileira. Tá? Então, isso não pode ser completamente novo para o mercado, embora, na minha visão, tenha acontecido um pouco antes do que eu, pelo menos, imaginava. Aí chegamos em setembro, já na semana passada, semana retrasada, teve aquele fórum econômico ali em Nova York, foi para lá o Haddad e o Lula, e eles tiveram reunião com as três agências de risco, com a Moody's, com a S&P e com a Fitch Ratings, né? E aí eles se comprometeram a seguir todo o cronograma do arcabouço fiscal, se preocupar com a parte fiscal também, que é o que está trazendo o maior problema aqui no Brasil, e principalmente de fazer com que a relação dívida líquida PIB, a dívida PIB não cresça tanto. Na verdade, ficou muito claro que a Moody's usa muito mais a dívida bruta do governo geral, né, DBGG, do que a dívida líquida. Mas é óbvio que ela olha se o Brasil tem também a reserva cambial, e o Brasil hoje tem 300 e poucos bilhões de dólares de reserva cambial. Enfim, tá? Então, cronologicamente, já tinha ali um aceno que poderia crescer, porque a perspectiva foi passada para positiva, e na semana passada, retrasada, teve o Fórum Econômico e o Lula e o Haddad se comprometeram. Então, a minha visão aqui, quando a gente vê essa matéria aqui, Moody's eleva rating do Brasil a Ba1 e país fica a um passo do grau de investimento, tá? A gente vai ver o que aconteceu aqui, por que a Moody's acredita nessa situação agora e aceita elevar o grau do Brasil. Mas, na minha visão, é um certo voto de confiança com relação ao papo que eles tiveram ali atrás, um papo em que o Brasil vai tentar ter mais austeridade e não vai migrar para o lado que não seria tão bom assim, que seria um lado mais pró-Argentina de antigamente, Venezuela e etc. Tá? Então, acredito que a Moody's tenha aceito aí aqueles dados em que foi passado. Mas, de qualquer forma aqui, o que a gente percebe aqui, né? O que ela colocou como positivo? Por sua vez, um crescimento mais robusto e uma política fiscal consistentemente aderente ao arcabouço fiscal permitirão que o ônus da dívida se estabilize no médio prazo, embora em níveis relativamente altos. Então, aqui a gente vê crescimento do PIB, né? Necessidade de seguir o arcabouço fiscal, aqui é que eu vejo um voto de confiança, porque por enquanto o governo ele não tem conseguido seguir o arcabouço fiscal, e ela chega a estar aqui consistentemente aderente ao arcabouço fiscal, que ainda não é visto, tá? Permitirão que o ônus da dívida se estabilize no médio prazo, embora em níveis relativamente altos. Tá? Para facilitar aqui a observação, tem uma outra matéria aqui já do G1 que mostra esses dados. Tá? Então, por exemplo, aqui, a evolução do PIB brasileiro desde 2000.
tá? Lembrando que de 2008 mais ou menos até 2014, não, 2014 não, 2008 até 2015 o Brasil teve grau de investimento. É claro que aí em 2015 foi retirado o grau de investimento porque na Moody's foi em 2016, porque aí o Brasil parou de ter um crescimento aqui econômico. Então você vê que o Brasil teve 4 anos bons para o Brasil receber um grau de investimento em 2008, 2009. Tá? E aqui a mesma coisa, está tendo 3 anos já em 2023, 2024 deve ser um crescimento de 3%, embora no comunicado da Moody's eles ainda acreditem em 2,5%, abaixo de qualquer expectativa. Então pode ser que eles ainda se surpreendam positivamente, o que pode fazer com que o Brasil eleve o grau de investimento já ano que vem, e pelo menos pela Moody's. Tá? E, enfim, né? Isso é importante para Moody's, né? Precisa ter um crescimento, esse crescimento mais robusto teria que se manter. Bom, e ela cita aqui: o ônus da dívida se estabilize no médio prazo, embora em níveis relativamente altos. Tá? E aí eu vou aproveitar para pegar aqui o gráfico e mostrar que mudou aqui a metodologia, tá? Naquela época, até 2007, a gente usava essa metodologia aqui de cima e depois passou a usar em 2008 a de baixo. Isso aqui ajudou o Brasil também a ganhar o nível de grau de investimento. Por quê? Porque aí o Brasil ficou com um endividamento aqui em 50 e poucos por cento do PIB, né? E aí, o que aconteceu naquela época? Você vê que, olhando aqui, o Brasil tinha uma relação dívida-PIB para baixo. Por quê? Porque você tinha uma política austera, você tinha ali superávit primário em todos esses anos, até 2013 o Brasil teve superávit primário, o que garantiu que essa dívida ficasse estabilizada em dado momento ali, como vocês viram, perto de 60 e poucos por cento na metodologia antiga e em torno de 50 a 55% na metodologia nova. Tá? E aí, o que aconteceu? Né, em 2015, o Brasil para de crescer, como a gente mostrou antes, e ele não consegue economizar recursos, até porque quando você não cresce, a arrecadação diminui e as despesas continuaram crescendo. E aí o que acontece? O Brasil perde o grau de investimento em 2015 por duas agências, em 2016 pela Moody's. Tá? Então, hoje, quando a gente observa aqui, a gente tem uma trajetória crescente ainda, tá? Que talvez não fique muito clara. Por quê? Porque a gente teve a pandemia aqui em cima, que fez subir para 86,94. Depois o próprio governo Bolsonaro aqui fez todo um esforço para queda, 77%. Aqui 71%, inclusive foi um ano de superávit primário 2022. A gente pode até discutir se não foi por causa dos royalties do petróleo, o petróleo subiu muito com a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas o fato é que teve superávit primário. Tá? Aí o Brasil fecha 2023 com 74,42 e essa semana saiu dados da estatística fiscal do próprio Banco Central. E aí eu aproveito para trazer aqui para vocês, tá? Que é esse aqui, né? E a DBGG que eles olham mais. Então, em dezembro aqui de 2023, estava por aqui, que é aquele 74%. Você vê que agora já está aqui em 78,5%, que é 8,9 trilhões. Então, os dados de dívida, eles são dados que estão bastante altos. Tá? Eles são dados que estão crescentes, que é o principal. Então, a gente percebe aqui que a Moody's acredita que a dívida vai se estabilizar no médio prazo, embora em níveis relativamente altos. Ela chega a citar no comunicado dela 82,5%. Tá? 82,5% é o que ela imagina que vai estabilizar. Hoje o Brasil está em 78,5%. Então, até aí, a Moody's está aceitando que cresça. Tá? Se porventura o Brasil não conseguir ficar aderente ao arcabouço fiscal e essa dívida comece a subir muito acima do 82,5%, a Moody's, que colocou perspectiva positiva, pode fazer recuar de novo essa perspectiva positiva, primeiro para neutra, depois talvez para negativa, e depois poderia voltar
esse grau que o Brasil acabou ganhando agora. Tá? E, na verdade, não é 82,5%. Ela acredita que vai se estabilizar em 82% se o Brasil tiver aderência ao arcabouço fiscal e se continuar crescendo bastante. Tá? Outra coisa que é importante da gente dizer é o seguinte, que ela cita que, a despeito de uma carga de dívida relativamente alta, a solidez fiscal do Brasil se beneficia de um grande mercado interno, que permite ao governo emitir principalmente moeda nacional e de ativos líquidos consideráveis no valor de cerca de 15% do PIB. Tá? Então, o Brasil consegue emitir aí 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800, 1 bilhão não, 1 trilhão e 700, 1 trilhão e 800 bilhões, mais ou menos, em dívida líquida aqui dentro no Brasil mesmo, com moeda nacional. Por que isso é importante? Porque se você tem uma moeda própria na dívida, em tese, você consegue pagar essa dívida. Por quê? Porque o governo é o emissor da moeda que paga a dívida. Em última instância, ele poderia emitir nova moeda. É claro que esse não é um subterfúgio que você consegue usar no médio e longo prazo, porque à medida que você faz isso, você gera inflação. Gerando inflação, você aumenta o prêmio da dívida, e aumentando esse prêmio da dívida, o mercado talvez vá querer que você emita em moeda forte. Tá? Lá atrás, o Brasil tinha que emitir nota fiscal que era cambial, né? Que era a NTND, por exemplo, que era a nota do Tesouro Nacional em dólar. Hoje em dia, o Brasil não precisa disso. Então, isso também foi avaliado positivamente pela Moody's. Então, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: para o Brasil conseguir chegar no grau de investimento, ele já conseguiu alguns pontos importantes que a Moody's trouxe aqui, que é principalmente o crescimento econômico, reservas fiscais, a reserva monetária, e a gente tem aí a dívida emitida em moeda nacional. Então, esses 3 pontos a Moody's destacou como positivo. O que ela acha que ainda precisa melhorar? Né? Precisa ter maior aderência ao arcabouço fiscal, ou seja, o governo precisa ou aumentar a arrecadação ou reduzir gastos, né? E o Brasil vai precisar também de ter mais reformas. Tá? Isso é outra coisa que ela cita também. Tá? Ela citou que algumas reformas estruturais realizadas no passado acabaram fazendo com que esse aumento também fosse importante, e vão precisar de novas reformas aqui. Tá? O fortalecimento da independência do Banco Central, a melhoria na governança das empresas estatais, a digitalização financeira e a reforma trabalhista. Todas elas são alternativas criadas ou no governo Temer ou no governo Bolsonaro. Tá? O que o governo Lula deve trazer aqui para isso aqui, para melhorar mais ainda? Muito provavelmente vai ser a questão da reforma tributária, que a própria Moody's fala, uma reforma estrutural notável que irá melhorar o ambiente de negócios e a alocação de recursos, contribuindo para o potencial de crescimento a longo prazo. Então, eu gosto sempre de dizer que, independente do lado político que a gente esteja, cada presidente acaba trazendo alguma melhoria. É claro que alguns acabam trazendo alguma coisa ruim também, mas todos eles acabam trazendo alguma melhoria. E quando a gente vê a Moody's falando, a gente percebe ao longo do tempo que essas coisas melhoraram, e isso está ajudando o Brasil agora a conseguir essa nota de crédito aqui um pouco mais forte. Tá? Agora, como é que o mercado deve... não, falta uma coisa que eu esqueci. A questão do balanço fiscal do Brasil, a Moody's não acredita que é um balanço fiscal tão robusto assim. Né? Ela chega a citar que, além de estabilizar a relação dívida-PIB, um balanço fiscal mais robusto contribuirá para a redução das taxas de juros e melhoria das condições de crédito. Quer dizer, o que significaria um balanço mais robusto? Um balanço que não fosse tão engessado. Ela chega a citar que o balanço do Brasil fiscal tem muitas despesas obrigatórias.
Ou seja, as despesas do Brasil, elas são obrigatórias. E isso a gente trouxe há umas 4, 5 semanas atrás, quando a gente falou do orçamento, que todo gasto que o Brasil teria a mais por causa do arcabouço, né, que teria 2,5% além da inflação, fora o que se espera de aumento da arrecadação pelo crescimento, que era cento e poucos bilhões de reais novos para gastos, a gente viu que praticamente tudo foi para aumento de previdência, né, por causa do aumento do salário mínimo e aumento de servidores. Então, quer dizer, o Brasil aumentou despesas obrigatórias e foi um alvo de crítica nosso. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que o Brasil melhorou em diversas coisas, ele está tendo crescimento, mas esses pontos especificamente que a Moody's fala que o Brasil precisa melhorar, eu particularmente não vejo melhoras, tá? Pelo menos por enquanto, eu não vejo melhoras. Tá? Então, eu não estou vendo um esforço para se gastar menos, eu não estou vendo um esforço para que se consiga ter déficits fiscais menores, eu não estou vendo um esforço para que se reduza as despesas obrigatórias, né? Ou para que pelo menos aumente a receita e a despesa aumente menos, porque aí também vai sobrando cada vez mais. No caso do Brasil, a gente poderia fazer dessa forma também, né? Então, uma parte acabou sendo feita, tanto pelos governos anteriores quanto por esse também, que a gente não pode tirar o mérito de todo mundo, mas a gente não está vendo aí uma melhora no resto que a Moody's vai precisar para que o Brasil melhore. Tá? Então, qual seria o grande dever de casa do Brasil para que ele conseguisse melhorar ainda mais? Né? A gente consegue ver aqui exatamente no balanço aqui de estatísticas fiscais do Banco Central do Brasil. Você vê que no último mês aqui, ó, em agosto, a gente teve um déficit de 21 bilhões de reais aqui. Né? Do governo, 22,3 bilhões. Isso aqui precisaria mudar. Tá? No ano aqui já tem um déficit primário de 86,2 bilhões. Bom, e aqui a gente vê que além desses 86 bilhões de déficit primário, né, ou 101 bilhões do governo central aqui, a gente tem mais 855 bilhões de déficit de juros nominais que o Brasil está pagando pela dívida. Quanto mais sobe a dívida, mais juros o Brasil está pagando. Né? Então, agora a dívida aqui é de 8,9 trilhões. O Brasil pagou 855 bilhões. A dívida média ao longo do período, ela devia ser alguma coisa em torno de 8,3, 8,4 bilhões, mais de 10% de pagamento. Você vê que ano passado era 689 bilhões. Tá? Nesse mês aqui, 69 bilhões, um pouco abaixo dos 83,7. Tá? A gente vê aqui que em 2023, por exemplo, teve uma perda de swap cambial de 10,5 e agora em 2024 teve um ganho de 1,7. Então, excluindo isso, seriam resultados muito parecidos, tirando os dados de swap cambial. Mas, de qualquer forma, se a gente pegar aqui 7,55% do PIB de juros que o Brasil paga, mais o que ele deixa de economizar aqui nesse ano, em 12 meses, 256 bilhões aqui, que dá mais do que 2%, a gente está falando de 11% do PIB. Tá? Aqui, na verdade, não, desculpa, 10,01, já está até calculado aqui, acumulado até julho de 2024. Né? Então, o Brasil, se ele não conseguir resolver isso, essa DBGG aqui, ela não vai conseguir estabilizar. E a taxa de juro não vai cair. Tá? Então, esse é o grande dever de casa do Brasil. O que eu acredito que vai acontecer? E aí é importante vocês entenderem o seguinte, tá? Eu vou mostrar aqui o gráfico só para vocês perceberem o seguinte. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira de manhã, tá? Então, o último dia aqui de Ibovespa é o dia 1º de outubro, tá? 132.495. Então, eu posso errar, mas quando sair o vídeo no sábado, vocês já vão saber o que aconteceu. Tá? Então, na minha visão, próximos 3 dias, quando você vir no sábado, muito provavelmente o Ibovespa já vai estar num nível muito maior do que esse. Tá? Eu acredito que acima de 135 mil pontos,
E quando a gente vem aqui para os preços e taxas do Tesouro de Renda Fixa, que estão aqui IPCA+, entre 6,38 e 6,60, e pré-fixado entre 12,30 e 12,50, eu acredito que a gente vai ter uma queda aqui de uns 0,5% aqui, caindo para uns 12, 11,9, 11,8, e aqui nos próximos dias caindo para alguma coisa entre 6 e 6,10, 6,20. Tá? A primeira coisa que eu acredito que vai acontecer é isso. Agora, o mercado sabe que os outros pontos que a Moody's elenca não são críveis. E eles vão depender de novos resultados ali e o governo vai ter que melhorar. Como a gente não está percebendo isso, é muito provável que daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, surjam dados que não são tão bons assim. Por exemplo, uma inflação agora um pouco acima da mediana das expectativas dos analistas, agora no início de outubro, dia 9, 10, 11 de outubro, mais ou menos. Tá? Então, isso aí já poderia impactar esses dados. Tá? E assim por diante. Quando você começar a ver resultados piores em outros níveis que são aí referentes ao que a Moody's fala que ela precisa para elevar mais o grau, o Brasil, aí a Bolsa começa a ceder de novo. Tá? Então a minha visão é a seguinte, a Bolsa agora, né, e a renda fixa vai acabar tendo uma alta, tá? Em termos de valor dos títulos e etc. Mas, por enquanto, pelos dados que aparecem, para mim, acaba sendo um voo de galinha. Tá? Acaba sendo alguma coisa que não deve ultrapassar, por exemplo, 140, 145 mil pontos. Pelo menos na minha visão, eu não vejo esse cenário para 2024 com os dados que a gente tem disponíveis aqui hoje. Bom, eu queria aproveitar e falar aqui, antes de terminar o vídeo, que a nossa Black October já abriu, né, que é a nossa Black Friday, que a gente antecipou um mês, porque a gente está vendo oportunidades no mercado, tá? Independente do governo, independente do que aconteça, independente de tudo, tá? A gente percebe aqui oportunidades no mercado e nesse momento agora, tá? O que a gente tem aqui? Esse link vai estar aqui embaixo. Tá? Esse link aqui é da nossa Black October. Cada semana a gente vai ter uma oferta nova. E agora, no dia 1º de outubro, a gente começou a nossa Black Friday, né? Que a gente antecipou a Black Friday. Então, na primeira semana aqui, a gente vai estar fazendo a oferta da carteira Small Caps. Então, se você entrar nesse link e você clicar aqui, você vai cair direto na página das Small Caps, que é a que vai acelerar os teus lucros. Talvez você acredite assim, pô, Daniel, você está tão pessimista com o governo, com o mercado e etc. E aí você vem me falar para investir em small caps, e isso é realmente uma verdade. Eu estou pessimista. Eu não acredito que a Bolsa vai ter uma alta fabulosa, tá, nesse ano e talvez nem mesmo no próximo. É claro que o próximo aí já começa a precificar a eleição de 2026, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas eu quero aproveitar para mostrar para vocês o resultado que a gente tem conseguido na nossa carteira de small caps. Por quê? Porque uma vez traçado esse cenário macro que não vai ser tão bom, você vai escolher ativos que têm essa determinação, né, que tem aquela determinação de um perfil de endividamento mais baixo, né, empresas que têm algum crescimento, empresas que geram caixa e que não são necessariamente, já que a gente está falando de small caps, daqueles cenários mais tradicionais, que é energia elétrica, saneamento, bancos, seguradoras e etc. Então a gente consegue filtrar dentro desse cenário empresas que estejam muito boas. E você que está aí me ouvindo, eu gosto de dizer o seguinte, isso não é um curso, é uma carteira recomendada. Tá? Então, dentro dessa carteira recomendada, o que você vai fazer? Você vai olhar ali as ações que tem que comprar e você vai comprar. Simples assim, você não precisa fazer nada mais. Tá? Você não vai ter que saber analisar, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, nem nada disso. Afinal, a gente está falando de ativos que a gente já analisou, que a gente já sabe, que a gente já conversou com as empresas e que a gente já sabe que são ativos que podem performar bem, inclusive nesse tipo de cenário.
tá? Então, eu aproveito aqui para mostrar para vocês o nosso gráfico aqui, agora, finalmente, por exemplo, desde 2023. Né? Desde 2023 aqui, a gente percebe que a nossa carteira, que é essa linha azul aqui, ó, ela está rendendo, ó, deixa eu pegar o dado exato aqui, 57,35%. Essa linha vermelha embaixo é o índice de small cap, 4,48%. Quer dizer, a nossa carteira rendeu mais de 1000% acima do índice de small cap. Para as pessoas que gostam de investir em renda fixa, cara, o CDI rendeu 22% nesse período. Tá? O IPCA mais 6 lá, o IMAB5, né? Ele rendeu 18,11% nesse período. Então, a nossa carteira está, de longe, ganhando de todos esses índices, porque a gente analisa as empresas. Se eu pegar 2024, que o índice caiu, e eu posso pegar aqui porque a gente não tem esse tipo de problema, tá? Para mostrar para vocês aqui, a gente vai perceber que é óbvio que o resultado é menor, afinal o índice caiu. Mas de qualquer forma aqui, a gente vê que enquanto o índice caiu aqui, ó, mais de 11% aqui, a nossa carteira subiu 4,34%. Então, são 15 pontos percentuais acima do índice de small cap. Então, assim, eu volto a dizer, tá? Não é um momento bom para você investir em small cap. Talvez esses últimos 3 dias tenham sido bons, por causa da elevação, tá? Mas se você souber pensar bem as alternativas, você consegue um resultado muito acima da média, que é o que um analista deveria conseguir, tá? A gente não pode garantir, né, retornos, então isso é importante que a gente diga também, mas o normal é que se você tem uma pessoa, né, ou 7 analistas aqui dentro do Dica de hoje, dedicados a encontrar essas oportunidades, que podem conversar com as empresas, que podem encontrar aquelas melhores situações de longo prazo, faz muito sentido você investir em uma assinatura como essas. Tá? Então, esse era o meu último recado que eu queria aproveitar para passar. Aproveite a Black October, tá? Aí, dentro dessa oferta aqui do trienal, né? Olha só aqui, é o mesmo gráfico que eu passei para vocês agora, tá? Dentro dessa oferta, a gente ainda tem, tá? Alguns extras aqui, tá? Um bônus exclusivo, que aí sim é um curso como investir em small caps, que são aulas gravadas, tá? O acesso é instantâneo, você vai entrar na nossa área de membros, além de os 7 dias normais que você tem de garantia para testar o produto. Se você não quiser, você devolve ele, você pede o reembolso, não tem problema nenhum. Tá? 3 anos do small cap sairia por um valor bem maior, seria 7.488. A gente está com 3 anos por 2.994. E se você quiser comprar ainda o treinamento completo, tá? Aí você paga mais R$100 aqui, embora você tenha aqui um bônus exclusivo de algumas aulas aqui que vão ser importantes para você entender um pouquinho mais como a gente pensa. Além disso, o que eu fiz? A monitoria desse mês, que todos os meses tem uma monitoria, vai ser já na segunda-feira, tá? E outra coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, hoje quando eu estou gravando, faltam 3 dias aqui para chegar ao final dessa oferta. Quando vocês estiverem vendo, vai estar no último dia, porque é sábado. É do dia 1º ao dia 5 de outubro. Lembrando que a partir do dia 7 de outubro vai entrar a semana 2. Tá? Então é de 1º a 5 de outubro. Aqui já começa dia 7. Dia 6 a gente descansa para mudar o site. Tá? E assim por diante. Abraços, bons investimentos e até a próxima.